Olá, o Direito Sem Fronteiras desta semana está começando. A inclusão das pessoas com deficiência na sociedade é cada vez mais debatida. No Direito Sem Fronteiras de hoje, vamos falar sobre as garantias internacionais asseguradas às pessoas com deficiência. Eu recebo o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, Yuri Melo, e o advogado da União e professor de Direito Constitucional, Denis França. Antes, nós vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana, a reportagem de Carolina Puga. É muito difícil você encontrar um livro em braille hoje. Nós temos que simplesmente pedir para alguém ler para a gente. As calçadas não ajudam. É um pedaço baixo, outro alto, buraco, que esses bueiros de esgoto aberto na rua. As dificuldades enfrentadas pela pequena Alice, pela Maria Lúcia e pelo Paulo são apenas alguns exemplos do que as pessoas com deficiência enfrentam em diferentes países no mundo todo. Mas os problemas vão além. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, grande parte das crianças que vivem em países em desenvolvimento e apresentam alguma deficiência não frequentam a escola. E o desemprego é grande também. Em alguns países, essa taxa chega a 80%. Para mudar essa realidade, os países têm adotado medidas internas e internacionais mais concretas de proteção e inclusão social. Aqui no Brasil, foi com a Constituição de 88, por exemplo, que houve mudanças jurídicas relevantes. Além disso, o país aderiu, em 2009, à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado. Tem muita coisa para evoluir. Uma das principais é a acessibilidade. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a participação de ambos para podermos falar a respeito deste tema debatido internacionalmente e de grande importância. Eu gostaria de começar abordando um ponto específico, que é justamente este próprio processo de internalização de documentos como esse aprovados pela Organização das Nações Unidas. Na verdade, é um processo relativo, genericamente falando, aos direitos das pessoas com deficiência, que já vem de algum tempo. De que maneira tem se dado esse processo? Vou começar com o doutor Yuri. Muito bem, é uma convenção internacional, ela tem força de tratado internacional, é um tratado internacional sobre direitos humanos. Esse tratado internacional sobre direitos humanos, ele assume a forma de emenda constitucional, logo norma constitucional. Muito bem, ele foi assinado em Nova York em 30 de março de 2007. O Brasil, através do Congresso Nacional incorporou em 2008. Em 2009, tivemos a institucionalização da ordem de funcionamento desse tratado internacional sancionado pelo presidente da República aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje temos essa sequência, temos a obrigatoriedade e a respeitabilidade de termos um carinho muito mais intenso, de forma muito mais responsável para com as pessoas com deficiência de uma forma geral. Professor Denis, no caso, como sabemos, além da letra da lei, existe a necessidade de observação por parte da sociedade daquilo que se quer normatizar, senão caímos naquela velha história de Richelieu que a melhor forma de fazer com que uma lei não tenha validade é não implementando aquilo que se quer e que está fazendo parte daquele texto. É um processo que, na verdade, não é novo, mas ainda há um caminho longo a percorrer para que essa letra desse dispositivo, inclusive do ponto de vista constitucional, ele passe a ser uma realidade efetiva. Sem dúvida. A gente comenta às vezes que não tem nenhuma lei que nos obrigue a respirar. No entanto, todos respiram, né? Aqueles comportamentos aos quais voluntariamente as pessoas querem aderir dispensam a eficácia da norma. Agora, quando nós temos conclusões a que a sociedade chega, como no caso dos portadores de necessidades especiais, que precisam ter o respaldo do que já lhes é garantido, né? É claro que a incrementação da legislação, ela é fundamental, é um primeiro passo para que ela se torne efetiva. É nesse sentido que a constitucionalização, o fato de esse tratado especificamente ter sido o primeiro que assumiu
o status de norma constitucional, no processo novo lá que a nossa Constituição tem, desde a emenda constitucional 45, é muito importante. Muda até, do ponto de vista do ordenamento jurídico, o posicionamento. Então, nós passamos a ter que interpretar todas as normas, as leis precedentes que tratam do tema, os próprios decretos, né, que regulamentam as leis, tendo em vista o fato de que hoje as normas que foram introduzidas, como o doutor Yuri bem disse, no processo legislativo que ele narrou, né, internamente no Brasil, isso enseja uma interpretação que deve ser refeita, que deve ser observada e, sem dúvida, vai contribuir para esse aspecto que você levantou da efetividade da lei. Né? No caso especificamente das pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, isso há tanto tempo assim, eram excluídas da sociedade, talvez até o sejam hoje em alguns pontos do próprio planeta. Isso reforça a importância desse dispositivo internacional e dessa visão de que isso é algo que tem que fazer parte efetivamente da lei? Muito bem. Na verdade, nós temos um momento histórico a destacar. Antes da Segunda Guerra Mundial e posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos as legislações mundiais estabelecidas em estados de direito. Nós não tínhamos a ideologia do Estado democrático de direito, que era um Estado respeitador do direito. O Estado democrático do direito veio após as atrocidades observadas na Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi o grande plus que modificou a mentalidade no mundo inteiro, não só em relação às minorias, como também em relação às pessoas com deficiência, com relação a respeitar os seus direitos. Então, nós estamos vivendo um processo, como disse muito bem o doutor Denis, um processo inovador. Essa discussão dos direitos humanos que são assambarcados dentro da perspectiva da Convenção da ONU, que estamos a discutir aqui hoje, é um processo novo, é um processo que nos desperta, que vem do padrão inicial educacional, que passa por um padrão cultural, por um padrão educacional, que vai convalidar essa respeitabilidade com o tempo. Não tenha dúvida disso. Professor Denis. Do ponto de vista do direito comparado, o Brasil é até apontado, apesar das nossas grandes dificuldades de implementação, mas o Brasil é apontado como um país que tem uma legislação relativamente avançada. Mas muitos países que se tornaram signatários da Convenção sequer tinham alguma legislação protetiva. Então, eu acho que uma das grandes contribuições que a aprovação do tratado e a ratificação pelos países que foram signatários e está aberto para que mais países adiram ao tratado, é no sentido de espalhar essa proteção. Afinal de contas, é necessário que se democratize essa percepção. E daí a importância de estar escrito, mais ou menos no que você havia colocado também. Uma vez que a gente conclua alguma coisa, como nós temos também um sistema de direito positivado, é muito importante, e isso está registrado na legislação, até porque nós temos cláusulas como a proibição do retrocesso, que vão garantir que nós amanhã não abrandemos o cuidado com a inclusão, por exemplo, nesse tema, e todos os demais direitos sociais também. Mas já que coisas tão simples são omitidas, é claro que a gente precisa, o quanto mais, aprofundar o que é previsto na legislação, para que isso, então, ainda que a passos não tão rápidos como seria desejável, se implemente. O professor já falou especificamente de um aspecto. Eu gostaria de saber se é possível, claro, de uma maneira resumida, pela questão até do tempo, dizemos o que prevê essa Convenção das Nações Unidas, grosso modo, quais são os direitos que são tratados em relação à pessoa com deficiência? São aqueles alguns que já estão estabelecidos no artigo 6º dos direitos sociais da Constituição Federal Brasileira. Por exemplo, acesso à educação, um melhor acesso à saúde, um melhor acesso à própria questão da acessibilidade em si. Então, direito à moradia, direito à infância justa, direito a um sistema previdenciário, direito a um sistema de seguridade social compatível com a pessoa com deficiência. A grande questão é que os preceitos da Convenção, eles passam a ocupar o mesmo status da Constituição e, se a gente for fazer uma análise até hermenêutica de todo o texto, a gente vai ver que há uma grande compatibilidade. O reforço, sem dúvida, é uma das razões. Mas nem todos os países incorporaram a Convenção com status de emenda constitucional. Na verdade, o Brasil é até muito avançado nesse aspecto. Muitos países não assinaram e alguns outros incorporaram como um tratado normal. E, de toda maneira, o importante é que
há também uma evolução das perspectivas. A perspectiva do texto da Convenção, ela já traz uma modernização, por exemplo, todos os direitos que o Dr. Yuri comentou que são garantidos e que já estavam previstos. A Convenção, ela, de uma maneira mais moderna, aborda, por exemplo, a questão disso ser feito numa perspectiva em que a pessoa que tem a deficiência, ela seja também partícipe do próprio processo, que ela não seja tratada como alguém que vai ter o direito colocado ali para ela, não. Mais do que ela ter um sistema que garanta a subsistência dela, que ela possa ser a pessoa que vai implementar isso pelo próprio esforço também. Então, esse avanço da perspectiva é muito importante e é um instrumento de interpretação das próprias normas da nossa Constituição. Nós vamos para um rápido intervalo e continuaremos no próximo bloco a falar a respeito deste tema que ganha cada dia mais neste nosso século XXI importância para o debate e principalmente para a implementação no dia a dia de todos os cidadãos. Daqui a pouquinho no Direito Sem Fronteiras. Vem aí o 7º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, que vai abordar o tema Direitos Urbanísticos e Justiça Urbana, Cidade, Democracia e Inclusão Social, na PUC de São Paulo, de 11 a 13 de novembro. Informações e inscrições no site www.ibdu.org.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. Estamos conversando hoje sobre o direito das pessoas com deficiência. Antes de iniciar esta segunda parte do programa, eu o convido a assistir uma matéria a respeito desse tema, sobre o qual estamos conversando aqui nos estúdios da TV Justiça. Acompanhe. Um bilhão. Esta é a estimativa de pessoas no mundo que vivem com alguma deficiência, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Com um número tão significativo, a inclusão e as ações voltadas para estas pessoas não podem ser ignoradas. Por isso, a ONU reuniu seus Estados-membros para debater o tema. A ONU resolveu convocar, e foi uma convocação do próprio secretário-geral Ban Ki-moon em 2011, que programou que em 2013 teria uma reunião de altas autoridades em que seria discutido e proposto uma resolução que pudesse a ONU estar propondo uma agenda pós-2015 com desenvolvimento sustentável e inclusão, pensando na acessibilidade, pensando nos temas das pessoas com deficiência. Com esta demanda e preparando para essa reunião de altas autoridades, nós tivemos a honra de organizar no Brasil a Consulta das Américas, em que tivemos com 20 países no mês de maio em Salvador, levantando e apontando diretrizes. Essas diretrizes foram levadas para a ONU. E temos hoje a satisfação de dizer que a resolução adotada pela ONU tem ali grande contribuição do Brasil, inclusive o artigo 2 é praticamente o mesmo artigo que saiu de Salvador, garantindo a acessibilidade e inclusão social nos temas referentes ao desenvolvimento sustentável. Segundo o secretário nacional, o Brasil está entre os países mais avançados na elaboração de políticas voltadas para as pessoas com deficiência, já que inclui as ações em todos os ministérios. Ele conta que cada país tem uma maneira diferente de tratar o tema. Nas Américas, por exemplo, a maioria dos países trata o tema das pessoas com deficiência como sendo um tema apenas de assistência social. Se eu for falar de África, aí já é difícil, porque em alguns países o tema das pessoas com deficiência nem existe na pauta governamental. Aqui na América Latina, a gente destaca a Argentina, destaca o México. O Equador agora está desenvolvendo bastante, mas na maioria dos países, o tema das pessoas com deficiência está normalmente ligado à educação, saúde e ao trabalho. Recentemente, o Brasil participou também do debate de um importante tratado internacional que tem o foco em obras literárias. Nós temos debatido temas de direito das pessoas com deficiência, temas transversais, e o tratado lá de Marrakech é um exemplo disso, né? Nós encabeçamos essa ideia, trabalhamos 4 anos e conseguimos de forma inédita aprovar, né, na
na OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um órgão da ONU, a autorização para que as pessoas cegas do mundo inteiro possam utilizar livros, possa ler livros em qualquer língua, sem nenhum entrave na importação desses livros, na comunicação, no acesso a esses livros de forma transfronteiriça, sem que pague direito autoral. Então, os direitos já estão autorizados. Vamos falar um pouquinho sobre esportes? Calma, o apresentador do Direito Sem Fronteiras não está ficando louco. É porque, especificamente, eu gostaria de fazer uma abordagem com os senhores a respeito de um momento específico pelo qual o Brasil está passando e que outros países já passaram e sobre o qual há, inclusive, uma previsão, até mesmo legal, que é exatamente esse momento, especificamente, tanto da Copa do Mundo quanto dos Jogos Olímpicos. E eu me lembro que eu tive profissionalmente a possibilidade de fazer o acompanhamento dos Jogos de Sydney, exatamente dos Jogos antes chamados de Paralímpicos e atualmente chamados de Paralímpicos. E uma observação que toda a equipe fez naquela época foi o grande grau de acessibilidade, o grande grau de respeito que existia para as pessoas com deficiência. É a informação que eu tive que já era um país que já tinha uma certa tradição nesse sentido, mas é que aquilo foi extremamente reforçado exatamente por conta daqueles eventos. Aí eu puxo a questão cultural em relação ao Brasil. Falamos no primeiro bloco que existe a necessidade de implementação da lei. Esse impacto cultural a respeito destes eventos pode fazer com que essa legislação, com essa convenção e a legislação que existe aqui no Brasil, ela seja efetivamente mais utilizada? Há uma previsão, inclusive, nos acordos que foram celebrados para esses eventos, de que isso aconteça? Não só importante, como vejo, a implementação da acessibilidade ou da inclusão social dentro da prática esportiva, que aqui no Distrito Federal, salvo engano, no ano de 2011, nós fizemos os primeiros jogos, ainda com a terminologia antiga, primeiros Jogos Paralímpicos da OAB do Distrito Federal. A inclusão ela deve ocorrer não só da pessoa com deficiência no esporte, mas também ela deve ocorrer num outro polo, da pessoa sem deficiência com a pessoa com deficiência. Ou seja, trazer a pessoa sem deficiência para que ela aprecie de igual modo a superação trazida no esporte por aqueles que são pessoas com deficiência. A emoção é muito maior, é intensa. Não tenha dúvida que esse processo de inclusão social que ocorre nas legislações mundiais voltadas a grandes eventos é fundamental para que a gente também dissemine e convalide, como já dissemos aqui anteriormente, a aplicação dessa convenção, desse tratado internacional que estamos hoje aqui parlamentando sobre ele. Existe a previsão, nas próprias exigências que os organismos que trazem os eventos para o Brasil, eles exigem isso, e eu acho que também há um componente muito importante social da comparação. Nós vamos receber a visita de pessoas do mundo todo e somos signatários da convenção, temos uma legislação a cumprir, as pessoas virão ver como que está isso aqui no Brasil. Na maioria dos países que já são signatários da convenção, a aplicação ela é um pouco mais efetiva do que no Brasil. Nós temos essa imagem. É informações que os senhores têm a respeito disso também? Olha, mais ou menos. Existem países que têm maiores condições de desenvolvimento desse tratado internacional, países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, são países que desenvolvem a aplicação da inclusão social e da acessibilidade de forma mais efetiva, e há países que são mais pobres, digamos assim, não desenvolvem tão bem como alguns países do Mercosul, os países que não têm uma condição assim tanto alta. Mas isso também não quer dizer que seja desculpa para não fazer. A grande verdade que envolve esse tema é ter a boa vontade do governante fazer, porque algumas políticas públicas de desenvolvimento e de acessibilidade para a pessoa com deficiência não são tão caras assim. Por exemplo, um rebaixamento de calçada, um piso tátil. Nós comentamos da dificuldade de implementação e tem países que a convenção foi a primeira norma que tratou do tema. Então, o primeiro ponto é esse. Citando um exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dei aula, tínhamos um aluno lá, cadeirante, e ele enfrentava diversas dificuldades, mesmo estando num ambiente jurídico em que as pessoas têm um conhecimento acima da média e, de repente, a turma dele sempre era no primeiro andar e passaram para o segundo andar. Então, não basta ter a vaga para ele, não basta ter a rampa, não basta um elevador que, na verdade, o exclui.
porque é lento e porque para ligar tem que chamar alguém. Põe na sala de baixo, quer dizer, tem uma solução para que fique tudo conformado de uma maneira simples, para que ele não se destaque por aquilo. Ele tem muitas virtudes para se destacar, e não aquela necessidade diferenciada que ele tem. Necessidades diferentes todos temos. E as pessoas que têm essas necessidades diferentes em relação a alguma questão física enfrentam obstáculos, muitas vezes oriundos da falta de uma compreensão, às vezes para a tomada de soluções simples, como o doutor Yuri comentou. É uma convenção internacional. Que medidas podem ser tomadas caso não haja o cumprimento daqueles dispositivos? Muito bem. A questão de não cumprimento de tratado internacional coloca o Brasil numa situação, no caso de não cumprimento, extremamente peculiar, que pode envolver até transações comerciais, para você ter uma ideia da seriedade disso. Inclusive, processos em tribunais internacionais por aviltar direitos humanos. Lembrando que esta convenção é uma convenção sobre direitos humanos e o Brasil fica sujeito a penalidades que são trazidas aí, desde advertências internacionais até mesmo como, vamos dizer aqui, aplicações de multas, quaisquer que sejam elas, na esfera internacional, caso não haja o cumprimento desse tratado. Muitas vezes até de fechar negociações internacionais no campo econômico, por conta do não cumprimento de um tratado internacional dessa altura, que é esse da pessoa com deficiência. Esse tema é tratado também sob o ponto de vista, por exemplo, dos blocos econômicos, como é o caso do Mercosul, ou mesmo, por exemplo, da União Europeia. É um tema que já é considerado também nesse nível? Na verdade, os blocos regionais, eles acabam debatendo e repercutindo muitas das coisas que são discutidas na ONU, né? Nosso próprio Pacto de Direitos Humanos de São José da Costa Rica é uma cópia, em algum sentido, da Convenção sobre Direitos Humanos da ONU. Então, assim, a tendência é que isso também se desdobre nas tratativas regionais, até porque é mais natural que você tenha realidades mais próximas. E isso também pode favorecer a implementação, né? Especificamente no caso da União Europeia, existe um documento chamado Mobilidade e Integração de Pessoas com Deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência. É um outro documento também importante que trata exatamente dessa questão. Praticamente é um tratado internacional, só que voltado especificamente ao velho mundo, vamos chamar assim, que é a reunião dos países que constituem a Europa atual. Na verdade, é um plano de desenvolvimento que engloba não só aspectos econômicos, mas engloba aspectos sociais e principalmente aspectos jurídicos. É bom ressaltar e deixar muito claro que a Europa é o berço do desenvolvimento do direito, como o direito atual pensamos. Então, as garantias, os direitos e as liberdades individuais e as garantias constitucionais que nós adotamos aqui no Brasil hoje praticamente são as mesmas, com a mesma ideologia implementada na Europa. Um dos exemplos que trago à baila é o fato de, através desse plano de mobilidade da União Europeia, a introdução do imigrante, principalmente dos que vêm ali dos países da África ali. Né? Então, vejo, a inclusão também realizada de pessoas com deficiência dentro desses países ditos ricos, né? Que têm mais condições, em tese financeira, de receber e fazer a adaptação dessas pessoas no plano educacional, no plano profissional, inclusive. Um dos pontos que tem nesse plano de mobilização é a captação profissional. Eles têm uma visão bastante interessante, que é, mesmo que não dê para contratar o serviço da pessoa com deficiência lá na Europa, digamos assim, mas ofertar a ele uma condição mínima, que seria um acesso ao estudo, para que possa voltar ao seu país de origem e possa realizar e ter uma vida melhor em relação a isso. E também um outro ponto importante nessa questão da mobilidade e inclusão social europeia é o desenvolvimento de tecnologias, né? O aprimoramento de tecnologias, não só de seus cidadãos, mas também dos cidadãos estrangeiros. Então é bastante interessante do ponto de vista democrático e do ponto de vista da inclusão. Eu queria agradecer muito a participação de ambos no nosso programa Direitos Sem Fronteiras, que fica por aqui. Eu agradeço, portanto, a participação deles nesta edição, na qual eu conversei com o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, Dr. Yuri Melo, e o advogado da União e professor de Direito Constitucional, Dr. Denis França. E você, amigo da TV Justiça, gostou do programa? Você pode rever esta e outras edições. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br e não se esqueça de mandar também a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!